E aí, galera, vamos começar mais um podcast JJ, sempre com um papo muito bacana, um papo cabeça, viu? Hoje eu prometo que o papo vai ser muito cabeça. Ele já veio aqui na Rádio Difusora uma vez e aí a coisa rendeu tanto que eu falei, não, a gente precisa estender isso para um podcast, porque tem muita coisa para conversar, né? E com ele o assunto sempre rende. Mas antes de eu apresentar meu convidado aqui de hoje, eu quero convidar todo mundo para acompanhar a gente nas redes sociais. A gente sempre pede, né? Parece que a gente é insistente, a gente é meio chato, né? Segue nas redes, mas a gente tem que falar, gente, porque é lá que muitas das pessoas nos encontram, né? Então é legal você estar assistindo por lá, seja pelo Spotify, que você vai ouvir esse podcast lá, no YouTube, que você vai poder assistir também, além de ouvir. A gente tem nossas redes também, tá no TikTok, tem os shorts lá que a gente coloca, né, umas partes, né, não inteiro, mas umas partes, e também a gente sempre joga no Portal JJ. Portal JJ é onde fica tudo lá, jj.com.br, tá bom? Quem estiver assistindo aqui no YouTube, eu vou pedir pro Matheus, nosso técnico aqui, nosso editor, colocar na tela também aí os links também para você poder se sintonizar, clicar e acompanhar aonde você quiser, tá bom? Aqui as nossas conversas. Aqui comigo hoje, um convite, ele que, além de ser fera no assunto que faz, que trabalha, que atua, que pensa, é meu amigo de longa data, já conheci ele há bastante tempo. Eu tô falando do escritor, do filósofo, do guia, não é guia cultural, né? Monitor cultural, Hilton Vital de Mello. Você tá bom, meu amigo? Como você tá? Mano? Sempre bom te ver, cara. E sempre quando a gente se para pra conversar, eu aprendo alguma coisa com você. Viu? Ah, cara, isso é mútuo, porque você sempre foi o meu primeiro professor de cinema, involuntariamente, cara. Me sinto honrado de saber disso, cara, viu? Você manjava lá dos filmes quando a gente ainda era só moleque, tava só na rebeldia de passar os filmes. A gente assistia filme na televisão, era um cineclube que passava filme na TV, que TV, coisa mais mano, cringe que isso, né, cara? Não, 29 polegadas, isso daí ninguém vai entender isso. Ninguém vai entender. É cifrado. E tô aí, mano, agradeço o convite. Pô, e quero dizer o seguinte, cara, que é muito legal rever as pessoas que eu considero, sabe? E aquele cineclube que a gente teve em comum com muitas pessoas, aquilo deixou raízes, mano. Deixou mesmo, é verdade. E até hoje tá rendendo que você voltou com o projeto, Eu voltei com o projeto agora pela prefeitura, legal, sempre... A gente tem que falar nisso também. A última semana do mês, a gente sempre faz uma exibiçãozinha, e geralmente é sexta ou quinta, e agora a gente tem aí as leis de incentivo, que é a Paulo Gustavo que saiu. É importante que as pessoas saibam que tá rolando as leis de incentivo cultural da Paulo Gustavo aqui na cidade, e a gente quer inscrever um projeto, a gente quer escrever e inscrever um projeto de cineclube que seja no centro de Jundiaí, na região central, e que também seja itinerante e passe por todos os bairros. Sobretudo os mais afastados, entendeu? Legal, a proposta acho uma baita pauta. Lembrando que tá vindo, a Sala Glória Rocha tá voltando aqui, vai ter espaço. E então a Expressa tá inaugurando o cinema também, exatamente. Eles vão receber, acho que um projetor, alguma coisa de sala de cinema. Exatamente. Cara, eu acho que é fantástica a ideia, acho que tem que fomentar mesmo. E ocupar os espaços, eu acho que assim é uma coisa que eu faço, né? Eu também falo aí na minha apresentação, mas eu não gosto de falar isso por boca própria, porque eu sou meio panfletário do caos. Eu gosto bem de trazer, assim, essas discussões, sabe? A gente briga bastante. Tá tendo, inclusive, começou na sexta, no sábado começou a Flige, que é a festa literária de Jundiaí. Legal. E tá gerando altas polêmicas, coisa que eu adoro. Porque é aquele embate, sabe? Tradição e inovação, quem já tá consolidado. E aí a gente tá... E Jundiaí tem essa coisa de ser cidade tradicional. Sim, mano, e a gente tá batendo bastante nisso. Sempre gera, né? Hoje, quem veio hoje na biblioteca foi o Sérgio Vaz, cara. Eu não podia porque eu tava trampando de manhã. Mas o Sérgio Vaz tava aí, poeta da periferia, que faz muita coisa. Vai ter muita gente ainda, vai ter André Del Fuego, vai ter João Paulo Cuenca, que é um escritor do Rio que mora em São Paulo. E trazendo provocação, né, Hildo? Cara... Isso, acho que essa é a questão, né, cara? É provocar mesmo. É colocar o dedo na ferida. Provocar, né, e tretar, mano. Eu acho que assim, acho que eu vim... acho que o meu propósito é um pouco esse, tá ligado? Eu gosto de... Porque assim, quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou tão briguento. Mas quando o quesito é literatura, quando o quesito é isso, porque a gente exige bastante que haja mais fomento e visibilidade pra literatura na cidade e outras coisas, né? Mas falando como escritor, eu sou outras coisas também. Essa veia, digamos, que é seu mesmo, e essa coisa da treta no bom sentido, vamos colocar entre essa treta que eu acho que é positiva, que eu acho que traz, né? Que é o confronto, bom confronto de ideia. Isso te custou caro em algum momento da sua vida? Me custa caro sempre, Por quê? cara. Ah, me custa caro porque eu sou mandado embora de empregos. Me custa caro porque, assim, né, quando eu dei aula em algumas escolas aí, né, o Matheus tá ouvindo também, quando eu dei aula em algumas escolas, cara, era incrível, era batata, mano, começo de ano,
sempre tem a eleição dos professores que vão ser representantes das salas. Aí eu sempre pegava a pior sala. Porque o pessoal fala, não, você que tem a personalidade forte. Sabe esse papo de falar personalidade forte? Não, você que é briguento, você pega a sala que os caras são briguentos também, porque vai estrilar entre vocês, entendeu? Aí eu sempre... Mas o embate que é? Entre aluno, professor, entre professor, direção, aonde toma o embate, cara? Em todos os lugares, cara. A escola reproduz, eu acredito muito que as escolas públicas ou particulares, elas reproduzem os valores que estão na sociedade, então é conflito. Quem deu aula de 2018 pra frente, cara, teve muito conflito. Né? Muito Na era Bolsonaro. Na era Bolsonaro, porque teve a politização da educação, teve toda a questão da discussão sobre a escola sem partido. Então, cara, a gente tava na linha de frente apanhando. Eu brinco, né? Eu tenho um amigo meu que é médico, eu falo assim, cara, primeiro foi a gente que apanhou. No começo da... Mas rolava uma perseguição a ponto de aluno gravar, de filmar, professor? Nossa, você rolava muito. Rolava muito, me filmaram em escola, teve atividades que eu fiz públicas, fora, sem nenhum vínculo com a escola, que rodaram. Eu fiquei sabendo, quando eu dava aula, que fizeram até um índice de doutrinação a meu respeito, falando que eu doutrinava, eu falava, cara, eu só quero fazer a chamada de aula. É uma coisa meio macartista, né? Muito. É uma coisa teve meio muita macartista, né, cara? Uma coisa doentia, né? Cara, a gente passou por isso, assim, e... Falando por mim mesmo, assim, cara, eu falo que quem dá aula no 6º ano faz qualquer coisa na vida. Depois que você dá aula no 6º ano, na sexta-feira... Aquele dia que o aluno da manhã... Ele não tá querendo ver ninguém na frente, cara. né? Não, porque assim, o 6º ano do Fundi 2, eles conseguem ser angelicais e demoníacos na mesma intensidade. São barrocos, tá ligado? Então assim, cara, dar aula, mano... Mas dar aula é um pouco ir pro conflito, é ir pro palco... E pra levar uma porrada também, sabe? Porque o professor, ou a professora, o educador, ele tem que ter uma dimensão de que ele vai ser contrariado também, porque ele não é a verdade absoluta. Não. Mas assim, uma coisa é você tentar passar uma visão fechada do conhecimento. Outra coisa é você tentar dar a aula e nem conseguir dar a aula. Sabe? Então assim, você acaba sendo perseguido por pai, mãe, por coordenação. Então assim, cara, eu fiquei 10 anos dando aula em algumas escolas. E hoje eu me acho muito mais livre no trabalho que eu faço hoje, com a questão dos museus, com a questão das visitas guiadas, porque hoje eu falo o que eu quero. Tomo porrada também. Nessa época, você deu aula pra qual faixa etária, mais ou menos, Cara, Wildon? eu sempre dei aula, porque assim, como a gente se conhece do cursinho, você eu conheço por causa do Cineclube, mas a gente fazia parte de um cursinho beneficente. Lá na época, em 2009, no cursinho Consciência, lá na época, eu passei em 2007 e em 2009 eu vim como professor. Aí eu dava aula pra galera, sobretudo acima dos 18. Tá. Como é cursinho beneficente, tinha gente de várias idades. Aí eu dei aula durante uns 3 anos no cursinho, aí voltei pra minha formação, fiz a graduação, terminei, fiz o mestrado em filosofia, aí eu comecei a dar aula, sobretudo, a partir do 1º ano do ensino médio. Que eu acho que é 14 para 14 anos. Entre 13 que é o adolescente. Vamos dizer assim, o pré-adolescente e adolescente. Essa idade aí. É o caos da Terra. Então, mas o ponto que eu queria chegar com você é o seguinte, tá? Isso, claro que eu não tenho nem ideia, por isso que eu tô perguntando. Como que ensina filosofia para um adolescente de 14 anos, cara? Cara, como que você leva um autor, você leva um conceito, como que você introduz a filosofia para um aluno? Primeira coisa que eu já batia de frente um pouco com os materiais didáticos, porque eles engessam um pouco mesmo, mas é a função do material didático, é ser uma guia ali. A sagacidade, a destreza do professor é se ele pegar esse material didático e saber passar alguns elementos. Então, primeiramente, como método, eu dava, né, quando eu dei aula 1º ano no ensino médio, eu fiz uma metodologia de cronológico, assim, tá ligado? Desde os gregos antigos, não que foram eles que inventaram a filosofia, mas desde os gregos antigos até os contemporâneos. Então eu fiz bem mais enxuto, falando de período, tal, falando um ou outro nome. Quando eu vi que a molecada ia ser minha turma no outro ano também, eu passei a ampliar. Então vai ser, 1º ano vai ver a Grécia Antiga e Idade Média. 2º ano vai ver moderna e contemporânea. 3º ano vai ver pós-moderna e temas pinga-fogo. Então daí eu fui fazendo a divisão, entendeu? Mas o ponto que eu queria entender é o seguinte, como que você faz pra um cara, pra um pensador como Sócrates ser bacana pra um adolescente de 14 anos, cara? É bacana pra caramba. Não, mano. não tenho dúvida disso. A sacada é ser mais louco do que o louco. Né? Porque assim, o que para alguém que é irrefreável?
uma pessoa mais refreável. Então, às vezes, eu subia na carteira, eu fiz uma dramatização do mito da caverna. Teve um ano que eu fiz, acho que para 16 salas. Em 3 dias seguidos eu fiz mito da caverna para todas as salas, para todo mundo entender. Aí eu mandava apagar as luzes, mandava eles ligarem o celular, falando que era chama dentro da caverna, mandava as projeções na parede. Aí eu fazia o mito da caverna, do Platão. Aí depois que eles entendiam o mito da caverna, eu falava, tá vendo esse mito da caverna? É a mesma história sobre o Sócrates. Aí falava, teve ano que eu entrei fantasiado de Sócrates. Aí eles curtem, porque assim, você tem que equilibrar o quanto você é showman e o quanto você é professor. Se você vai só de showman, você não dá aula. Você vai só de professor, você é ignorado. Então, se eu chegar lá e falar, bom, olha, o conceito socrático de vontade e virtude, mano, a molecada vai dormir, Quer dizer, você tem que mobilizar a atenção de alguma forma. Tem que mobilizar. Você tem que trabalhar num grau que você tem que ser mais interessante que um celular. Exatamente. E, mano, para um garoto de 14 anos, você ganhar do celular é muito difícil. Geralmente eles mexem no celular, mas assim, eu conseguia segurar, assim, pelo menos uns 70% da sala, eu conseguia sempre segurar a atenção e tal. E, cara, como é uma aula só, o espaço entre fazer a chamada, tinha época que nem dava pra fazer chamada, mas enfim, o espaço entre fazer a chamada e dar o tchau é muito rápido, cara. Então quando você vai ver, você tá dando meia hora de aula. Uma coisa que eu faço, que a molecada gostava muito, é que eu andava na sala. Eles não são acostumados com isso. Eles são acostumados, como a nossa estrutura de escola é aquela coisa, né? Aquela linha de produção, fica um monte de trabalhadorzinho ali sentado, um no lugar, e o professor fica na frente, no palco. Eu não, cara, eu andava na sala. O simples fato de andar na sala e incomodá-los, e sair perguntando da mesma forma que o Sócrates perguntava, o que é a justiça, o que é o bem, isso já fazia com que eles saíssem do cotidiano. Porque o adolescente, né? A gente foi adolescente, cara. Isso é difícil, né? A gente não quer sair do nosso conformismo humano. E eu vejo hoje, assim, os adolescentes mais atuais, cara, eles são mais conformistas. Porque a tecnologia deixou eles cada vez mais, assim, sabe? É aquele mundinho só. E uma bolha tá cada vez fechada, cara, cada vez mais fechada, né? A gente tem que querer se rebelar. O lance da gente ter feito o Cineclube na nossa época... Eu falo muito disso, mas a gente fez outras coisas, cara. A gente se reunia sempre pra trocar ideia, pra falar bobagem, porque a gente era inconformado, sabe? Rebelde sem causa. O problema é que hoje, alguns rebeldes têm causa demais e outros rebeldes não têm causa nenhuma. Mas a gente era rebelde sem causa, cara. A gente não sabia como mudar a cidade, mas a gente queria. Entendeu? E é isso, cara. Dali surgiram um monte de outros projetos, cara. Todo mundo ficou meio amigo e inimigo daquela parte. Então, da aula... Eu sempre falo, mano, eu tento ser o professor que eu não tive. Pra que os estudantes que eu tenha sejam os estudantes que eu nunca fui. Tá ligado? Eu nunca fui um estudante interessado. Porque eu também via a escola, era chato, mano. Era um caixotão. Que você ficava ali dentro. Fazendo coisas que você não queria fazer. Você não quer. Você não queria fazer. Quando entrou física na minha vida, acabou o mundo pra mim, cara. Mundo, é verdade. Eu vi que não fazia sentido. Mano, eu nunca consegui entender. A minha limitação era tal que eu não conseguia entender porque um carro ia do ponto A até o ponto B e eu tinha que calcular isso. Agora, se fosse geografia, se fosse história, aquilo lá eu gostava. Porque era o campo do possível, sabe? Enfim, é isso. E da aula é legal. Mas por que você resolveu ser filósofo? Fazer filosofia? Como que entrou? O que deu o estalinho de você? Falou assim, não, agora eu vou fazer essa faculdade aqui. Cara, como foi isso, cara? É muito doido falar isso, mas assim, né? Eu venho de um lar religioso. Meu pai e minha mãe são religiosos. E de uma forma direta ou indireta, eles foram minha influência. Por quê? A religião católica, né, que eu frequentei, hoje eu não frequento, ela me ensinou a sentar e ler o texto. Ler o texto. No campo da religiosidade, o texto é sagrado. A Bíblia ali é sagrada, a galera vai pela fé e tal, beleza. Mas como em casa tinha muito essa coisa da gente praticar e conversar sobre aquelas questões bíblicas e tal, aquilo me incentivou, me despertou a ser um questionador, entende? Pra mim, não batia aquele negócio de falar assim, beleza, Deus existe. Mas peraí, por que Deus existe? Como? Pra quem? De que forma? Você entende que eu já era o chato antes de saber que eu era o chato? E meu pai, apesar dele não ter uma formação acadêmica, nada, ele
Cara, ele é um filósofo, assim, sabe? Eu treto com ele direto, cara. Eu treto direto com ele, porque, mano... Ele continua religioso, obviamente. Continua religioso, mas cara. essa treta se dá no campo da religião? Se dá no campo... porque assim, né, cara, que quando você cresce, não é uma relação só de pai e filho, né? É uma relação de dois adultos que se estranham, né? Então, assim, sempre tem aquela coisa, tipo... Meu pai é paraibano, morou muito tempo no Rio e torce pro Fluminense. Eu torço pro São Paulo, sou do interior de São Paulo, mas torço pro São Paulo. Isso já é uma rixa entre a gente hoje, sabe? Ele fala, não, que o Diniz foi indicado pra ser o técnico. Eu falo, não, o Diniz é ruim pra caramba. Foi técnico do São Paulo, não gosto. Você entendeu que a rixa é inerente à relação familiar? E aí, mas quando entra no campo da religião é mais difícil ainda, né? não, no campo da religião. Porque aí você entra num campo muito existencial também. Cara, né? eu fui muito rebelde, mano. Eu fui, assim, aquele cara que... Eu comecei a ler filosofia, eu escrevia na parede as frases dos filósofos, tá ligado? Aí meu pai às vezes ia lá e escrevia na parede por cima, assim, algumas coisas também contra aqueles filósofos. Mas assim, coisa de moleque, cara. Só que, ao mesmo tempo, como ele me dava, na sabedoria dele, um espaço pra questionar, e eu questionava, aproveitava, a gente ainda gera atrito um com o outro. Mas esse fato da gente discordar, o campo, mano... Porque a filosofia não é responder as paradas. A filosofia não é responder todos os problemas. A galera vem com a filosofia como se ela fosse um livro de tudologia, e não é. A filosofia é você saber fazer as perguntas. Então, como meu pai me dava esse espaço pra perguntar as coisas, pra eu discordar, algumas coisas eu discordava, outras não, então isso me ajudou, acho que formulou um pouco o meu instinto inquieto, sabe? Eu sempre fui assim, cara. Sempre fui chato, mano. Hoje eu tô tentando ser um pouco menos, mas... Você sempre é aquele garoto que fazia aquela pergunta, por que assim? Mas por que tem que ser assim? Cara. Sabe, que é o horror do professor, sim, né, cara? Sim, cara, porque assim, eu lembro de uma vez, cara, que a gente tava jogando bola no Arame Spoiler, lá na Vila Hortolândia, onde é o bairro que eu nasci, e uma vez a gente jogando bola, tudo moleque, só pirralho, assim. Aí chegou uns caras grandão, cara, uns caras bem mais velhos, assim, uns adultos mesmo. Eles começaram a falar assim, não, encerrou o jogo de vocês. Pegaram a nossa bola, jogaram longe e começaram a jogar. Eu falei, não, nem ferrando, cara. Eu era pirralho. Né? Não, mas assim, sabe, os caras entraram pela força. Aí eu comecei a xingar, aí meus amigos, não, vamos deixar quieto. Eu falei, deixa quieto, caramba, mano. Eu peguei assim, eu falei, eu saí... Nossa, eu era um pequeno franguinho, sabe assim? Eu saí, na hora que eu vi que a bola dele saiu pela lateral, mano, eu peguei a bola e saí vazado. Corria, quer dizer, vai acabar pra mim, vai acabar pra todo mundo. Eles catei e joguei a bola joguei a bola da escola, que tinha o Adoniro de frente, eu joguei pelo outro lado, os caras tiveram que pular, só que era um muro gigante. Não. Então essa rebeldia, cara, essa coisa meio... Que eu brinco assim, meio Raul Seixista, tá ligado? Essa coisa do inconformado, mano, daquela coisa que não tá legal. Isso eu tentava passar pros estudantes. Eu falava, mano, só vocês sabem o que é ser vocês nessa idade. Muitos deles começavam a escrever. Por causa que eu enchi o saco, falava, cara, vai escrever, mano. Escreve essas coisas. Eu levava um diário e falava pra eles falarem no diário sobre a vida deles e tal. E eu falo, mano, o diário não é uma coisa bobinha. Você pode xingar todo mundo, você pode ser o que você quiser. Porque, cara, no ensino médio, você tem que estimular, não porque, só depende do sonho deles, não é isso. Porque o mundo real vai pegar eles também. Mas eu sempre falava pra eles, filosofia é igual perder alguém e gostar de alguém. É essas duas polaridades, cara. Quando eu mostrava pra eles que filosofia era um negócio da hora, eu acho que eles gostavam. Assim, eles se sentiam contrariados. Porque, mano, o jovem, ele não gosta de ser contrariado, cara. Ele tem a posição definitiva. Só que quando você chega um professor que contraria essa posição deles, mas entende que vai até eles, mano, é difícil imaginar, mas eu nunca me achava melhor do que eles. Assim, eu sabia que eu tinha diploma, eu falava pra eles, mano, eu sei que eu tenho um diploma mais do que vocês, vivi mais tempo, estudei mais tempo, mas isso não faz de mim uma pessoa muito melhor. Eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus erros, tenho os meus vícios, as minhas virtudes. Então eu tentava ensinar pra eles de uma forma que aproximasse eles do conhecimento, não distanciasse. Pô, que se eu começar a falar de Platão de um jeito difícil, ninguém vai curtir, mano. Entendeu? Então eu usava a sala de aula, era um campo de batalha. Mandava eles levantarem pra falar, às vezes eles estavam morrendo de sono. E esse campo de batalha te cansou? Cara, me cansou. Eu vou falar um negócio com muita sinceridade. Porque, lutar uma guerra todo dia é difícil, né, cara? Cara, o que cansa é que as escolas não se preocupam com a aula.
Real oficial. As escolas... Mano, a gente discute, quando tem começo de ano, tem projeto pedagógico, tem reunião pedagógica, tem um monte de coisa pedagógica. Eu acho importantíssimo, né? Mas qual que é o problema, cara? O grande problema é que nas escolas públicas e particulares, eu dei aula só em escola particular e em cursinho público. Eu não posso falar de escola pública, mas eu sei por conta dos meus amigos. Não se discute aula, mano. Não se discute o que é a aula, como vai produzir a aula. E isso me cansou, porque o que cansa pra mim é a burocracia da escola. Eu falava pras turmas assim, cara, esse ano eu quero levar vocês na mesquita de Jundiaí. Pra vocês conhecerem o mundo árabe. Legal. Depois eu quero levar vocês num templo budista, lá no que tem no toda Kadampa. Inclusive até o espaço, o ambiente é diferente. É a gente não tá diferente, acostumado, entendeu? né? Eu levei, em 2014, eu levei uma turma pro Cineclube, quando ainda tinha. Poxa, que legal. E aí, cara, daí que você começa a esbarrar numas coisas assim, sabe? Ah, não pode porque é longe. Eu falei, vamos a pé. Ah, mas não pode levar pra São Paulo porque vai de trem. Eu falei, por que não, mano? Não tem problema, né? O trabalhador tá indo de trem todo dia, a gente nem vai no horário de pico. Você entendeu? Então, assim, o que me cansou, cara, de dar aula, e eu rezo a Zeus, a Apolo, a Dionísio, pra não voltar na sala de aula, pelo menos não no ensino médio, é a burocracia, cara. Porque quando você entra como professor, é que nem o Rousseau dizia, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O professor nasce bom, mas a burocracia da escola acaba com ele, cara. Engessa ele. É porque, mano, você tem que ficar... Você vira nada mais, nada menos do que um repetidor de apostila, ou senão você vira um corretor de prova. Cara, quando é trabalho... Quando é escola bimestral, irmão do céu. Ô, você parece o Chaplin nos tempos modernos lá, Você cara. tá ali aquele apertando o que eu falei, botão. Exato. Você fica maquinado, sabe? Você fica maquinado até a resposta certinha, o jeito certinho de corrigir. Então isso vai te tirando a sua criatividade e é difícil falar isso, cara. Eu vou falar que Paulo Freire me desculpe, mas você começa a se sentir burro, cara, como professor. Fala, pô, tô me sentindo burro, mano, eu não consigo explicar os negócios mais. E você não tem mais tempo de estudar, porque a sua vida é só dar aula. Isso porque eu dava aula em uma escola, simultaneamente. Você imagina aquela professora Não, maratonista cara, tem que professor vira, que cara. E sabe o que eu percebi, mano? A escola virou uma farmácia. Da mesma forma, cara, pros professores e pros estudantes. Dificilmente não tinha pessoas que não eram... dificilmente você via pessoas não medicadas na escola. Caramba. É, porque, assim, eu entendo que tem a questão dos diagnósticos, dos déficits de atenção, eu acho isso totalmente válido. Mas você torna a educação uma grande farmacologia, cara. E é assim, cara, era assustador, cara. Eu vi esse salto, assim, sabe, de 2014 a 2022, que eu dei aula, eu vi tudo isso, cara. Muito assustador. Muito se fala, né, que a nossa... Você falou em farmacologia, eu pensei nisso, né? Muito se fala que a nossa sociedade tá doente, né? Sim. Ela tá doente há pouco tempo ou ela sempre foi doente? Qual que é a sua visão? Cara, eu acho assim, a partir do momento que numa cidade como a nossa, de Jundiaí, a gente tem mais farmácia do que livraria, do que sebo. Quantos sebos tem em Jundiaí hoje? 5. Quantas talvez. farmácias tem numa esquina? Você tá entendendo? E farmácia dá lucro, cara. É a biqueira permitida. Abre uma na cara. frente da outra, né? Mas porque assim, você vê, cara, tem rua... Eu caminho bastante de noite no centro, tal, sozinho, tal. Cara, tem rua que tem 4 farmácias, cara. Sabe, ao olhar para uma sociedade cheia de farmácias, né, cheia de outros remédios também, né? Essa mercantilização da fé, pra mim. Pra mim também é uma farmácia, cara, entendeu? Então, essa... Aplacar dores. Sim, essa necessidade, por exemplo, assim, essa coisa meio que você precisa resolver o seu problema imediatamente, tá tudo ali. E, cara, é complicado. Eu acho que, assim, a gente é uma sociedade com diversos problemas, mas o mundo contemporâneo, cara, ele transformou tudo em remédio e consumo. Eu vejo assim, eu não sei como você vê, mas o fato da gente não conseguir mais viver sem essa intensidade de remédios e de vitaminas e essas coisas assim, que a gente acaba esquecendo o que a gente é, né?
que a gente é feito pra sofrer também. Exato. A gente é feito pra contradição, né, cara? É forte isso, mas sei lá. Uma vez eu assistindo, acho que foi uma palestra sua, uma aula sua, não me lembro agora, você disse uma coisa que eu achei curioso. Na verdade, eu acho que outras pessoas já falaram sobre isso também, mas eu queria tentar aprofundar um pouco com você a questão, que é o seguinte: você disse que a filosofia, ao mesmo tempo que não serve pra nada, serve pra tudo. Ah, sim, eu falo sempre. Mas e aí? Quando a gente fala que não serve pra nada, a gente tá falando de um mundo prático, palpável, tocar. É isso que você estava querendo dizer? Sim e não, cara. É porque assim, essa ambiguidade, essa dúvida eu gosto, tá ligado? Eu puxo pra mim. Por que a filosofia não serve pra nada? Se a gente pegar, o caráter da filosofia é lançar um olhar sobre diversos campos de conhecimento. Então vai ter uma galera que vai estudar arte, outra galera que vai estudar política, e dá pra fazer uma filosofia da história, uma filosofia da arte. Então assim, a filosofia, a rigor, isso é uma das definições, não é toda, tá? Mas, a rigor, a filosofia não tem um campo específico só dela. A gente pode falar que a lógica, a metafísica, as teorias políticas são campos que nascem com a filosofia. Mas não é a própria teologia, dá pra dizer? Teologia, sim. Teve um período da história da humanidade que teologia e filosofia eram praticamente a mesma coisa. Eram forças unidas ao longo da Idade Média. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho... Até pela força da igreja, né? Sim, porque na Idade Média, estudar filosofia meio que não faz sentido, porque a verdade revelada é o livro, a Bíblia. Então já tá meio que resolvido. Então a filosofia seria um patamar antes da teologia. Mas por que eu brinco com isso? Porque assim, cara, é difícil falar de uma coisa que nem sempre tem preço. Tem um preço para estudar filosofia, se você for para a universidade, blá, blá, blá. Mas a filosofia, ela vai te dar mecanismos que não é uma coisa monetizável às vezes. Ensinar a pensar custa caro, só que às vezes não vem a retribuição para isso. Então ela não tem um sentido prático imediato. Mas existe a filosofia para você pensar a vida, pensar o cotidiano. Então, por exemplo, tem um grupo lá de filosofia estoica que vai pensar como que eu vou lidar com os problemas do dia a dia. A filosofia da vida, no século XIX, surge um movimento, inclusive com o Nietzsche, que é a filosofia da vida, a Lebensphilosophie. Então existe um sentido prático de entender, mano, como que eu vou ser ético no dia de hoje, tá? Dá pra fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a filosofia não tem um caráter específico. Ela serve pra tudo porque você tá sempre raciocinando. Se você é engenheiro, você tá usando a razão. Se você é médico, você tá usando a razão. Se você é teólogo, de alguma forma você também vai usar a razão em alguns dos argumentos. Então, se o matemático usa a razão é um dos domínios da filosofia, o logos, que é do grego, né, que significa razão. É essa capacidade de você pensar. Então, se você está estudando isso, você está se racionalizando, você está entendendo. Mas, ao mesmo tempo, cara, a filosofia não é dona e juíza do mundo. Ela não serve mais do que as outras matérias. Cara, eu li durante um tempo, eu me aventurei em ler Schopenhauer. E eu me senti... Você foi brabo, você foi no pesado. E eu me senti mal, cara, assim, porque é uma figura extremamente niilista, assim, de que joga você... Claro, eu acho que foi importante também pra minha formação, assim como o Nietzsche e tal, mas, poxa, eu acho que pra quem tá estudando, se aventurando na filosofia, você começar por um Schopenhauer pode doer muito, né? É pra sofrer, cara. É pra você ouvir música emo e daí desanimar mesmo. Não, é que o Schopenhauer, né, o Nietzsche até tira um sarro do Schopenhauer, porque ele fala assim, ele é pessimista, mas todo dia ele tocava o oboezinho dele, né? Ou não sei se era o oboé ou o clarinete, o Schopenhauer tocava, né? Sim. Tinha o cachorrinho de estimação. Tem vários assuntos sobre a vida do Schopenhauer que são bem engraçados. Mas o que acontece, cara? O Schopenhauer, ele tá no momento... Ele é considerado um dos primeiros filósofos europeus a se declarar niilista, mas não é com essa palavra, ele se declara ateu. E ele traz alguns elementos da filosofia budista. Cara, isso para um moleque de 15, 16 anos é um soco... É uma voadora, sabe aquela voadora do futebol, assim? É uma voadora no peito, cara. Então, às vezes, é pesado. E quando a gente é mais jovem, a gente acha que a filosofia foi escrita pra gente. Nossa, quando eu comecei a ler Nietzsche era tão gostoso, cara. Porque era como se estivesse trocando ideia com um amigo novo. Poxa, parece que ele tá falando pra mim isso. Só que aí você vai aprendendo a ler tecnicamente, academicamente, você vai vendo, não falou pra mim não, cara. Falou com um monte de tradições ali. Então, assim, o Schopenhauer, cara, ele é uma porta de entrada pra drogas mais pesadas.
não tenha dúvida que, assim, o Schopenhauer, ele, com essa visão pessimista tal, com essa visão, né, o pessimismo schopenhaueriano é famoso. Então ele meio que ao mesmo tempo que te abraça, porque o jovem também tem uma vertente desse jovem que ele quer ser pessimista, né? Ele quer ser revoltado, né? Ele quer ser revoltado, não acredita em social. nada. Ele é outra forma também de rebeldia. E assim, cara, quando você olha de início, a filosofia não te convida. Porque você pega, às vezes, o texto, você lê ao pé da letra, você fala, putz, então agora eu vou ser schopenhaueriano. Aí depois você descobre Nietzsche, você fala, não, agora eu vou ser nietzscheano. Aí depois descobre o Camus, você vai ser outro, sabe? Então assim, cara, a filosofia, ela tem esse sabor, ela é uma coisa tentadora, porque é o risco, né, de você tirar os grandes valores do mundo, você acaba tendo que botar outros. Então o Schopenhauer tá discutindo isso. O fim do significado, o fim do sentido da vida. Por que nossos tempos não conseguem mais produzir esses grandes filósofos? Onde tá o pulo do gato aí? Porque assim, a gente tá vivendo um tempo em que nunca se teve tanto acesso à informação. Sim. Nunca houve tanta gente alfabetizada. Uhum. Nunca houve tanta gente conectada e ao mesmo tempo a gente não consegue produzir pensamento. Cara, Onde tá o problema, cara? É que assim, é que a coisa vai se pulverizando. Eu não sei se você já ouviu, tem um livro, eu nunca me lembro do nome, cara. Tem um livro que relaciona muito as teorias cósmicas com as teorias filosóficas da época. Hoje a gente vive um certo relativismo, né? Até tem a física quântica, né? Que entra ali no campo dos grandes físicos e tal. O que acontece, cara? O pensamento existe, só que tá muito esparso. Tem um sul-coreano chamado Byung-Chul Han, alguma coisa assim, que ele fala da sociedade do cansaço. Ele traz temas novos da filosofia. Tem a Judith Butler, que vai discutir sobre gênero. Exatamente. Tem o Chomsky, tem filósofos à direita, à esquerda, tem razão, que estão discutindo. Tem. Só que é difícil, cara. O grande problema da filosofia, isso Sartre já dizia, o grande problema, mano, é que você tem que tomar conta de 2.500 anos pra trás. E aí, pra você começar a falar, cara, você ler todo o Platão, todo o Aristóteles, depois começar a ler os outros, já é um trampo do caramba. Então, é mais esparso também, porque hoje a filosofia, ela não é a filosofia europeia. Até o século XIX, a gente tem essa tradição, né? Tava concentrado ali, porque a Europa falava, não, a gente quer filosofia. Ainda mais no século XIX, que quando os alemães... exportavam isso, né? Isso. Os alemães eram ditos o povo filosófico, né? E quando a gente entra pro século XX, hoje tem vertentes das filosofias africanas. Por exemplo, tem Frantz Fanon, cara, que é um cara incrível, que é um escritor que fala sobre a negritude. Aí tem, como eu já falei, a Judith Butler. Então isso vai se esparçando mais. E, cara, é mais difícil filosofar quando tem muita gente filosofando. Porque a gente tem uma impressão de que na Grécia Antiga todo mundo era filósofo. Era só um grupinho, mano. Era só uma turminha, era uma ganguezinha. Inclusive, em uma aula sua que eu assisti, você comentou que os caras eram escravocratas, né? Sim, não, a maioria. Cara, Platão era de uma das famílias mais ricas de Atenas. Tinha escravo. Tinha escravos, cara. Mas porque assim, na Grécia Antiga... Por que eu tô falando isso? Na Grécia Antiga, ser grego era falar grego. Então vamos supor que, assim como Aristóteles, você veio da Macedônia. Você não é grego de nascimento. Mas você é grego por filiação ao idioma. Agora, se você não falasse grego, você era considerado bárbaro. O não grego... Era a língua que determinava. O não grego que falasse grego era o xenós, era o estrangeiro. Agora, o não grego que não falasse grego era o barbarós. Era o estranho mesmo, era a parte. Ali a gente tá falando, cara, de Atenas, a gente tá falando de uma sociedade que, no seu auge, deve ter tido 200 mil habitantes. Sendo que desses 200 mil habitantes... Metade de Jundiaí. Metade de Jundiaí, pra você ver. E olha que coincidência. E desses 200 mil habitantes, acho que só uns 200 ou 300 eram homens livres, nascidos em Atenas, que tinham direitos políticos. Eles eram os indivíduos políticos. Tudo que não era eles não fazia parte. Mulher. Vamos supor que a mulher de um nobre quisesse fazer parte da política. Não podia. Porque a natureza dessa mulher era vista como algo inferior à do homem. Um adolescente, um jovem, um garoto ali de uns 14, 15 anos, quisesse fazer parte da política, ele não tinha barba ainda. Ele era um efebo, ele era um garoto, não podia fazer parte. Então, é engraçado porque quando a gente fala de democracia grega, a democracia grega era de todos, mas não era
para todos. 95% da população não fazia parte. Entendi. E aí quando você vai ver os filósofos, cara, uma pergunta que eu te faço. Pra você ter filósofo numa sociedade, essa sociedade tem que ser rica ou pobre? Acho que determinado, né? Ou não. Eu não consigo pensar... Pensa no mundo antigo. Tenta pensar no mundo antigo, que é um mundo cheio de guerra, cheio de conflito. Pra um cara ter a possibilidade de não fazer nada a não ser se dedicar ao pensamento... Tem que ser rico. É que essa sociedade é muito rica. Entendi. Hoje a gente relaciona, a gente fala de filósofo, fala, ó, já passou ali o futuro desabrigado, né? O pobre ali, né? A gente tem essa imagem do filósofo como pobre. O cara meio franciscano, né? Meio assim, sabe? Não, dinheiro não é importante. O cara que... Então, mas a filosofia, assim como os escribas do Egito Antigo, é fruto de sociedades extremamente ricas e desiguais. Para os gregos, pro Aristóteles, que foi o pilar do Ocidente... Aristóteles foi o discípulo do Platão, Foi discípulo de Platão. Pro Aristóteles, a escravidão no mundo grego era vista como natural. Porque o escravo fazia parte do sistema daquilo ali. Aquela lógica ali, a desigualdade natural entre o homem branco... Não vou dizer branco porque não eram brancos, mas o homem livre, grego... ou que tinha essa proximidade com o mundo grego, ele podia ter escravos, porque era naturalmente aceito. O Aristóteles fala, o escravo é uma besta de trabalho. Ele fala que a mulher não tem que se envolver com política. Era a visão da época. O problema é a gente trazer essa visão da época e tentar colocar hoje. Tá. Ainda mais num país como no Brasil, né? A escravidão grega antiga, ela se dava muito por guerra, por conflitos. A escravidão que a gente viveu no Brasil, e que Jundiaí foi um dos baluartes da escravidão, né? Ao longo do século XVII até o século XIX, essa escravidão é uma escravidão pautada na diferença das raças. Hoje a gente não usa a palavra raça, a gente usa a palavra etnia. Mas aqui tá o problema. Você querer trazer a escravidão para um contexto moderno, quando a galera vem... Cara, eu fico puto. Eu sei que eu tô dando uma volta, mas você vai sacar. Não? Eu fico puto quando vem a galera e fala assim, trabalho análogo à escravidão. Porra, mano. Tem cheiro de escravidão, tem cara de escravidão. Como análogo, tem né? aparência e é escravidão pra mim. Só que o que acontece? Lá no mundo grego, era natural que você visse a desigualdade entre as pessoas. A desigualdade mesmo da natureza. O escravo nascia para ser escravo. O grande problema foi que a sociedade moderna, e o Brasil foi um dos maiores, né, consumidores de mão de obra escrava do Ocidente, no mundo moderno. O antinatural é você ver isso como natural na modernidade, atual, no século XVIII para cá, entendeu? Porque o discurso da ciência fala disso. Mas agora, o Platão ele falava, mano, é um negócio doido. O Platão falava assim, olha, há um perigo na democracia. Quando todos são extremamente iguais, o Platão via isso como um certo problema. Mas quando ele fala da democracia, ele não está falando de todo o povo grego. Ele está falando daqueles 200, 300 homens que eram livres e que se reuniam. Porque o cara tinha tempo livre, mano. Porque tinha um escravo Trabalhando pra ele. O Platão tinha escravos, cara. Sabe, assim, ele não fala e não menciona isso literalmente, mas ele era uma das famílias mais poderosas. Ele foi educado, o Platão foi educado para ser o futuro político da cidade. Só que aí ele foi conhecer o Sócrates, que era meio hippie, né? Sócrates que era meio largadão, andava descalço, era feio, barbudo, barrigudinho e tal. Aí ele parou o que ele estava fazendo e foi dar uma atenção pro Sócrates. E o Sócrates, ele tinha uma sacada. Porque, segundo a visão socrática, ele conseguia ensinar qualquer pessoa. E tem um dos diálogos que ele ensina um escravo a fazer uma conta de matemática. Puxa. Isso mexeu com a cabeça do Platão. Isso era revolucionário, né? Pra época, era uma forma... Porque o Sócrates saía falando com todo mundo. Os professores antigos do Platão eram os caras chamados de sofistas. Que eram professores, entre aspas, que ensinavam a troca de money. O Sócrates não, ele distribuiu o saber dele de grátis. Entendeu? Só por que ele se distribuía de grátis? Porque ele era apadrinhado pelos poderosos também. Sim. Entendeu? Vou dar um pulo. Viajando, não, mano. claro. Vou dar um. Não, excelente. Eu vou dar um pulo na história, mas ainda eu queria manter essa relação filosofia e questões problemáticas, tá? Sim. Por exemplo, a gente sabe que alguns regimes totalitários, Sim. se embasaram em ideias de determinados filósofos, inclusive filósofos que nem existiam mais, já estavam mortos, Sim. mas que tomam algumas ideias e levam para dentro de alguns regimes
totalitários. A filosofia pode ser perigosa? Você acredita que a filosofia, em algum momento, ela pode ser perigosa a esse nível? Ou não? A filosofia tem que ser sempre aberta e ensinada? Como que você pensa disso? Cara, a filosofia sempre vai ser perigosa. Sempre quando... Porque assim, a filosofia sempre é o palco do conflito, cara. Porque a filosofia tá sempre sob suspeita. Você pensa o seguinte, a partir do momento que eu passo a ensinar a filosofia na escola, ela também se torna perigosa. Porque vai criar o pensamento crítico. Lembrando daquele filme A Onda, né? Sim, pô, total. Né? Se o filho do trabalhador ousa sonhar que ele pode quebrar as amarras de um trabalho em que é um trabalho braçal... Não tô falando contra o trabalho braçal. Meu pai foi caminhoneiro 30 anos. Eu tô puxando eu como exemplo. Eu fui criado pra ser operário, irmão. Só que você em algum momento se desviou. Em algum momento eu corrompi a minha classe ali. Eu saí de alguma forma, porque assim, eu trabalho, antes de ser professor, eu trabalhei em almoxarifado. E aí o que acontece? Se algum momento o filho daquele cara ali pensasse isso, pô, eu era tirado, mano. Eu levava pro trabalho, eu lembro que eu trabalhava, fazia minhas coisas, depois eu tentava ler um pouquinho. Eu era tirado porque eu levava Kafka pela galera. Eu sempre me dei muito bem com o pessoal do chão de fábrica, porque eu fui do chão de fábrica. Eu convivi com um caminhoneiro. E isso certamente ajudou na sua comunicação muito, com todos os públicos, muito, né? Muito. Isso, eu falo isso é muito essencial, né? Você conhecer todas as esferas para você se comunicar com todas as esferas. Puxou o balãozinho. Mano, eu estudei em Guarulhos. Eu estudei no Pimentas. Na periferia de Guarulhos, de um lugar periférico. Quando o meu balão subia, tô estudando Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger. Alguém vem. Eu descia a rua de casa, tinha um SEAG, aí você via um morador de rua pedindo comida, cara. Aí era outra realidade. Não era assim, que na Europa você vai estudar filosofia, você vai estar numa universidade que você vai estar na frente de um lago maravilhoso, tá ligado? Você não vai ver as contradições da vida, muitas vezes. Aqui não, cara, você vai estudar, você tem que pegar o busão, você tem que pegar o trem, você tem que, sabe, você vai estudar, você lê, você pega um Xerox, né, uma cópia pra ler, o Xerox tá borrado, não dá tempo de você ler, sabe essa coisa? Você passa por poucas e boas na formação. É por isso que eu falo, tem um conceito que eu uso, que eu quero escrever sobre, que é o universitário pobre. O universitário pobre, por quê, mano? Porque o universitário pobre, ele é uma monstruosidade de duas formas. Porque é aquele cara, como eu tô falando, eu nasci pra ser operário, irmão. Eu nasci pra ser operário. Esse negócio de gostar de cinema, de gostar de arte, foi tudo um negócio que eu fui adquirindo. Na escola, no fundamental, não tive isso. No médio, não tive isso. Tive uma educação boa até. Mas eu não era formado pra isso. Um dos sonhos do meu pai era que eu entrasse no Senai. Pra eu trabalhar 30 anos numa empresa e me aposentar. Quem hoje trabalha 30 anos numa empresa, cara? Ou seja, aquele trabalho estável, né? De você carteira fixo, assinada, aposentado com sua esposa. Entendeu? Isso, aquela coisa. Então, assim, o fato de eu ter saído... Aí volta pra aquela pergunta, mano. Você paga o preço. Você paga o preço por pensar diferente. Nessa jornada de gostar de filosofia... você mesmo, você gostou de cinema. Pô, você passa a ser o chato que não assiste o filme blockbuster. Você fala assim, todo mundo tá se reunindo pra ver... Nada contra, mas nada a favor também. Tá todo mundo se reunindo pra ver o Velozes e Furiosos. Você fala, não vou, galera. Por quê? Não, porque o filme... Daí você... Chega um momento que você cansa de explicar porque você quer ir ver outro filme ao invés do filme que tá fazendo sucessão. Então, assim, você paga um preço, porque estar só é a caminhada da filosofia também. Você prega no deserto, né? Você prega no deserto, né? Nossa, cara. Aí você chega com uma proposta pra falar de uma coisa, você não fala Wildon, nada e onde que a arte entra na sua vida? Onde que a arte se embrenha na filosofia e você se torna aí agora um monitor, alguém que vai ensinar arte, cara? Cara, então, eu já tinha um interesse muito grande desde 2015. Você sempre gostou de arte, né, cara? Sempre gostei, mas eu tinha uma noção de períodos, eu via algumas obras, mas daí eu falei, não, vou começar a estudar isso mais a fundo, foi em 2015. Quando eu comecei a levar as turmas para as visitas aos museus. Aí, passando o tempo, tal, teve o lance do podcast, há uns 3 anos atrás, enfim. Eu já tava vendo. Porque assim, cara, também tem uma coisa que é legal. Quando eu entrei na filosofia, eu entrei fascinado. Mas depois, quando virou uma coisa mais profissional, quando eu passei a dar aula, perdi o tesão, mano. Aí eu tive que buscar outra coisa para ter o tesão. Aí foi a literatura. E aí, por isso que eu também escrevo. A literatura é... Uma das coisas que eu faço para combater
o fato de a filosofia não ser mais o mesmo prazer. Mas, cara, não tem como... Desculpa te interromper. Você falando em literatura, eu pensei numa coisa aqui. Cara, mas não tem como você... Separar. Por exemplo, como que você vai ler Dostoiévski e separar, cara, da filosofia? É impossível. Aí você pegou num dos caras que eu mais curto. Eu adoro também os Dostoiévski. E assim, você lê um livro denso como Crime e Castigo, por exemplo, você não tem como pensar em filosofia. Cara. Então, é total. Porque é muito intrincado. Mas eu vi aquela semelhança. Então, assim, eu falo literatura no sentido de produzir escrita. Porque, assim, eu abandonei um doutorado pra escrever um livro, cara. Porque eu não tava curtindo mais a academia, o mundo acadêmico. Abandonei um doutorado em história. Falei, não, vou me dedicar à literatura, mano. A literatura é uma coisa que eu gosto, me dá prazer, é uma chama. Só que, ao mesmo tempo, eu falei assim, putz, cara, eu também não tava gostando de dar aula no ensino médio e tal. Falei, mano... Você tava de um momento de buscar outras coisas. Daí você vai... Mano, você sempre vai saindo de uma caverna e entrando em outra. Você vai entrando em outra realidade, você vai buscando outra. É mais ou menos que nem entrar no outro buraco de minhoca. Aí, eu falei, mano, eu já tava trabalhando com arte. Aí eu falei, cara, é um negócio que me pega. Comecei a estudar meio que por conta. Fiquei uns 2, 3 anos estudando bastante história da arte. Aí eu falei, não, agora eu já tô um pouquinho mais sólido pra falar dos museus. Isso já era 2019 e tal. Aí agora a gente tá trabalhando firme nesse propósito, levando a galera pro MASP, pra Pinacoteca, pro Museu do Ipiranga. E tem um monte de coisas explodindo. E a arte entra... Eu tive um professor, cara, eu já te falei isso, eu tive um professor que ele chegou pra gente na primeira semana de aula e falou, vocês não sabem de nada. Primeira semana da universidade. O cara jogou um banho de água gelada, né? Não, a gente se achando os cara cult, porque eu via Chico Buarque, tá ligado? Esses papos. A gente se achando os cult. Aquele espírito juvenil de, nossa, cheguei no... rebelde, tal, progressista, à esquerda. E aí veio o professor e... Vocês não sabem de nada. Ele daí perguntou pra cada um, qual foi o último filme que você... Ele ia dar aula de filosofia, René Descartes. Tá. Falou, qual foi o último filme que você viu? Perguntou pra todo mundo. Todo mundo meio que gaguejou. Daí ele falou, então semana que vem, antes da minha aula, primeira semana de aula, antes da minha aula, eu vou passar um filme. E aí, o primeiro filme que ele passou foi o Sétimo Selo do Bergman. Pô, aquilo ali... E aí bugou a galera. Cara, explodiu a minha mente, porque eu nunca tinha visto. Mesmo tendo no Cineclube, a gente já tinha essas referências, mas eu não sabia, mano. Eu não sabia ver um filme como ele viu. Ele catou... Quer dizer, você se depara com um filme que começa com uma cena de um cavaleiro sendo convidado pra um jogo de xadrez com a morte, cara. Cara, eu assisti... Ele de virar a cabeça de qualquer um, né? E teve um detalhe, ele não passou o filme inteiro. Ele catou, começou, colocou o filme lá, deu play... Passou um minuto, ele pausou, ele falou, me explica essa cena. Pra todo mundo da sala. A sala travou, cara. A sala não conseguia falar com ele. Ele, por que isso? Ele falou, não é isso. Daí ele ia mandando... Aí ele passava mais 5 minutos. O cara fez uma análise. A gente viu 20 minutos do filme. No outro dia eu fui atrás desse filme, cara. Você tá entendendo? Porque o cara levantou uma lebre, levantou uma curiosidade. Imagino. Que não tinha. Então, assim, a arte entrou... Por causa desse cara, por exemplo. Falando de arte, seja no seu trabalho, vendo quadros, obras, artistas, ou mesmo vendo um filme, escultura, enfim, vendo imagens, você acredita que o nosso olho pode ser treinado para ver ou treinar é uma palavra muito forte? O que você acha? O olho do ser humano é treinado. Eu tenho certeza que essa palavra é a melhor. É? Por quê? Porque o nosso olho, ele é uma adaptação histórica também. Porque antigamente a gente não consegue ver coisas que a gente vê hoje. Então, mas há 500 anos atrás, a galera não conseguia entender um quadro com perspectiva. Foi por isso que o Renascimento bombou. O Renascimento era o chat GPT da época, era novidade, mano. Tinha profundidade. Era novidade, tinha profundidade. Um quadro, porque o quadro ele era um ícone, né? No final da Idade Média, o quadro era um ícone, tinha 2 dimensões, era aquela figura chapada, as figuras não eram proporcionais, era igual um desenho, era igual os Simpsons, tá ligado? Não tinha uma proporção igual a do ser humano. Aí vieram pessoas e falaram assim, não, mano, a gente vai imitar o ser humano no quadro. Quando isso aconteceu, todo mundo falou, cara, bugou. Mudou, entendeu? E aí foi mudando. Foi Giotto que começou, não foi? Giotto, né? Giotto foi, ele é considerado o pai da pintura ocidental. Tá. Porque ele começou a colocar a natureza num cantinho, começou a colocar árvorezinha, plantinha. E aí quando ele pinta a capela de Scrovegni, em Pádua, aí os caras falam, mano, caraca, velho. Atualizaram o Windows XP aqui. Mudou tudo. Tem alguma coisa nova aí, né? Mudou aqui. Agora teve alguma coisa diferente. Você lembra? Eu não lembro porque eu tava fora da internet nessa época. Mas eu lembro da galera falando do Instagram, mano. Como a 8ª maravilha do mundo.
Você lembra quando o Instagram surgiu, que era um outro logozinho, era uma câmerinha? E era um negócio assim, você fazia a foto dentro do Instagram, né? Era revolucionário. Era um negócio assim, não era uma coisa que você fazia a foto, depois você jogou. Hoje dá, né? Claro. Mas antigamente não, você tinha que fazer a foto dentro do próprio Instagram e já postava. E já postava, era direto, e não tinha texto, não precisava. O Facebook tinha sido uma surpresa. A gente que veio do Orkut, né? ICQ. Pô, e o Facebook, ele veio, e eu juro que na época eu também não compreendi, porque a gente veio do Orkut, aí veio pro Facebook, e aí vem aquela linha do tempo, eu falei, o que é assim linha do tempo? Daí você tinha que botar as tipo, fotos eu quero entrar vida. Em tal... Não, você não precisa entrar, vai entrar na sua linha do tempo, você não precisa fazer esforço, vai cair na sua frente. Foi ficando então. Cara, o TikTok, na época da pandemia, por que bombou? Tava todo mundo dentro de casa, a galera relaciona já que a época da pandemia teve muitos problemas, óbvio, pelo amor dos deuses gregos, mas foi a era de ouro da internet no Brasil. Uma nova era de ouro. Porque todo mundo ficou lá, todo mundo ficou na internet, cara. Tudo cresceu, mano. Live, podcast, nossa, tudo cresceu. Explodiu a quantidade de informação. Só que é o seguinte, quando a gente tem muita escolha, a gente não sabe lidar com isso. Não, e a gente tá pagando um preço, porque essa juventude que ficou presa em casa não sabe fazer mais nada. Mas a gente também já perdeu, mano. Eu também não sei fazer um monte de coisa também. Eu não sei fazer um monte de coisa, cara. Eu sou péssimo. Ô, Hildon, pra gente terminar esse papo, que tá maravilhoso, mas nosso tempo aqui, infelizmente, tá fechando. Tá perfeito, mano. Como que a gente faz pra encontrar você nas redes e pra você ter um trabalho que você faz monitorando visitas nos museus e apresentando obras de artes em São Paulo pra todo tipo de público, cara, né? Estamos fazendo de tudo que a gente pode. E tem também o lance lá das bebidas, né? Dos vinhos, que eu também agora tô na área gastronômica, né? Eu conheci porque já. fazer uma coisa só não dá. Mas o que assim, se a galera quiser me contactar... Fica meio borracho, né? Também o borracho é bom, @camaleão_albino é meu Instagram. Eu vou postar o Instagram também, que é o do Parla, que é onde eu trabalho, que é @Parla_. Isso o nosso técnico Matheus vai ajudar a gente pra caramba. Mas se você quiser contactar, é só chamar por lá, pelo Instagram. Quem não quiser, não sei, posso passar meu número também, não tem problema nenhum. Por favor, fica à vontade. 011 99704 2936. Se você tem empresa, se você tem escola, se você tem família, se você tem amigos, se você tem inimigo e quer fazer com que essa pessoa fique 3 horas no museu falando comigo... Você quer judiar de uma pessoa. Você quer maltratar essa pessoa, você me chama no WhatsApp e passa as informações, porque a gente faz a visita guiada para vários museus, a gente mostra a arte de uma forma descomplicada, a gente torna expandir o olhar, né? Isso, o lance, a gente tá para lançar um curso online. A ideia é justamente esse, a ideia vai ser explicar a história do Brasil a partir de obras de arte. Olha que legal. E aí qual é a sacada? É ampliando sempre os olhares. É mostrar para uma pessoa, por exemplo, vou falar, mas não é por mal, tá? É uma pessoa que sempre trabalhou na área da engenharia da produção, por exemplo. Nunca teve tempo e saco para um museu. Mostrar para ela que o museu é tão importante quanto alguém que trabalha com arte. Com certeza. Entendeu? Mostrar para ela que é acessível. Com e tamo certeza. aí, cara. E tem seus livros também aqui, né? Que eu tô dando uma olhada. Eu gente. escrevo. Tem esses 2 livros do Hildon. Se entrar em contato, consegue ter acesso aos livros também, né? Consegue ter acesso, eu mando pra qualquer lugar do Brasil, inclusive pra qualquer lugar de Jundiaí. Legal. Que é mais difícil do que às vezes mandar pra lugares fora Exato. do As estado. Anacrônicas de Jundiaí. E o... Haikiruakais, por causa do Jack Kerouac. E esse tem 2 formatos, ó. Aqui, ó. Se você olhar, tem esse fatiado que é mais preguiçosinho ainda, ó. Porque, ó, é o mesmo livro, é o mesmo livro. Formato aqui, ó. É nesse formato aqui e nesse aqui, ó, entendeu? Aí. Esse aqui é fatiado pra você comprar em prestações e esse aqui vem inteiro pra você comprar direto. Isso aqui tá certo. Esse aqui é assim, Ou seja, eu vou comprar um de dó. Ou seja, dá acesso a todo mundo, Dá né? acesso, mano, mas é pra baratear mesmo. Na época que eu fui fazer, eu falei, corta aí. Faz vários do mesmo, porque daí torna mais barato o livro. Muito bom. Hildon, obrigado, cara, meu brother. Obrigado eu, o papo mano. foi Valeu excelente. pela oportunidade. Quero só dizer que o Parla não seria possível sem o Murilo. Ele fica triste quando eu não falo isso, claro, mas é tem que verdade. dar crédito. Tem que e dar eu agradeço o Rafael e o Matheus aí também, com certeza. Vocês estão aí ajudando bastante o nosso projeto a crescer. Com certeza. E a engrandecer aí um pouco. Poxa, eu fico muito contente em ouvir tudo isso e você sabe que, poxa, eu sou um admirador. Além de teu amigo, eu sou teu admirador.
Pô, Hildon, valeu, mano. muito obrigado por essa Agradeço. entrevista, foi fantástica. Gente, rendeu hoje, viu? Vocês perceberam. Mas também não é impossível falar de... Como que a gente ia falar de filosofia em 30 minutos? Não dá, precisa de mais tempo. Encha o saco do Rafael pra gente fazer uns 5 episódios. Vamos fazer, Aí eu vamos conto uma fazer. história da filosofia pra vocês. Isso, gente, vamos bolar alguma coisa que com o Hildon sempre rende, tá? A gente pode dividir por capítulos, de repente, né, Hildon? A gente Fazer enche por o saco do pensadores. Mateus, manda ele botar as imagens, porque daí eu falo de alguns períodos da filosofia, e daí falo de obra de arte também. Tamo Matheus aí, que foi mano. teu aluno, inclusive, né? Foi, cara, ele era bom, mano. Foi bom moleque... Não, tô falando sério. É. Coração bom. Ó, eu dei aula pros 3 irmãos, né? Pros 3 tuti. Você ajudou todo mundo a abrir a cabeça na família. Ah, eu apertei um pouquinho, né, Matheus? E esclatei. Não, mas o Matheus, assim, eu dei aula pra Dani, Tá. e aula pro Alê também. E aí o que acontece? O Matheus, ele é uma parada mais assim de coração, porque ele foi de uma das melhores turmas que eu tive. Que Tô falando legal, sério, que tô legal. falando sério, ele foi um Que coração bacana. lá, cara. Que bacana, É bom um coração ouvir isso. pulsante. Eu gosto dele, não é porque ele tá aqui, não. Não, Eu claro, falo com mal certeza. dele na frente dele, se precisar. Muito bem, gente. E assim a gente encerra nosso podcast JJ, mais um, hein? Pra gente colocar aí na nossa timeline e você acompanhar aqui informação de qualidade com gente da terra e assuntos universais. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê aqui na nossa próxima conexão. Tchau. Tchau.